E aí, pessoal, belezinha? Tudo bom? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma aula do itinerário formativo de zoonoses tropicais e hoje nós especificamente comentaremos aqui acerca da raiva humana. Te liga. A ideia central aqui é que a gente troque uma ideia acerca de algumas noções aí de epidemiologia, ou seja, como que essa doença ela está distribuída mundialmente aqui no Brasil. A gente vai comentar qual que é o percurso patológico, isto é, como que essa doença se comporta dentro do organismo humano ou até mesmo de um organismo aí, animal, como por exemplo bovinos, e medidas associadas com a prevenção. Beleza? Fechou no versinho? Então vem com o pai, ó. O objetivo da nossa aula, simplificadamente, é a gente discutir aqui alguns aspectos epidemiológicos da raiva, tá? Entendendo aqui a sua profilaxia e também o seu percurso patológico. Então, simplificadamente, gurizada, o que a gente vai ver aqui é como que a raiva acontece, o que que ela vai desencadear, como que a gente pode prevenir e etc. Beleza? Então te liga. Dando uma olhadinha aqui na situação epidemiológica mundial, mano, ela tá aí distribuída em cerca de 150 países, tá? Segundo dados da própria Organização Mundial da Saúde. Esse dado aqui é um pouquinho antigo, eu peguei em 2019, na última vez que eu ministrei saúde pública, mas te liga, 90% desses casos estão aqui muito bem distribuídos tanto no continente africano quanto no asiático, beleza? Então a gente vai ver aqui basicamente que de forma quase que majoritária está associado com cães. Então, segundo os próprios dados aqui da Organização Mundial da Saúde, esses eu acessei na data de ontem, a raiva ela está localizada em cerca de 150 países, como eu falei para vocês. 40% dos casos aqui estão associados a mordidas aí por animais suspeitos, geralmente em crianças com idade menor do que 15 anos. E os cachorros aqui são responsáveis aí por cerca de 99% da transmissão aí de raiva no mundo. Beleza? E aí, só como curiosidade, no dia 28 de setembro é aí o Dia Mundial da Luta contra a Raiva. Agora, dando uma olhadinha aqui na situação epidemiológica do Brasil, cara, a gente pode falar que é uma doença, de certo modo, esporádica, tá? A gente tem poucos casos aqui de raiva no Brasil, felizmente. É um caso extremamente controlado, de certo modo. A gente tem uma política pública de vacinação aí de cães e gatos, o que acaba remediando bastante aí a situação. E aí, consequentemente, a gente tem aqui uma política pública aí para esse controle e, consequentemente, eliminação aqui de cães aí portadores de raiva. Esse dado aqui eu tirei do Ministério da Saúde. Para vocês terem noção, no caso em 2021, no ano passado, nós só tivemos aqui um único caso de raiva, que foi de uma mordida de uma raposa, tá? Foi o único caso de transmissão em 2020. Também dois casos aqui, ó, um por animal silvestre e outro por morcego. E aí, ó, aqui tem uma distribuição desde 1986 até 2001. E aqui, ó, já tem um infográfico, ó, herbívoros, silvestres, morcegos, gatos e cães. Percebam que teve uma queda muito acentuada de casos aqui, tanto de gatos quanto de cachorros, em decorrência aqui da vacinação. Aqui tem os dados mais específicos que eu tirei da Secretaria de Vigilância em Saúde, a SSV, tá? Então eu tenho aqui os casos desde 2010 até 2021. E percebam aí que a gente teve aqui um total de 40 casos nesse ínterim aí dos últimos 12 anos, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha agora, de fato, aí, o que é a raiva, o que está associado aí com aspectos fisiopatológicos da doença. Primeiro, a raiva é uma encefalite viral aguda, o que significa isso aqui? Vai causar aqui um quadro de infecção que tem tropismo pelo sistema nervoso central, tá? É uma antropozoonose, então você tem aqui basicamente uma situação na qual você tem transmissão entre homens e animais, tá? E é transmitida aqui basicamente ao homem em decorrência aqui da inoculação do vírus rábico aqui, que pode estar, por exemplo, na saliva de mamíferos infectados como cachorro, gato, gado também, tá? E geralmente isso daqui está associado diretamente, ora com a mordedura, ou até mesmo pode acontecer aqui mediante a lambedura. Então vamos supor que, hipoteticamente, tu tem um cachorro ou um gato que esteja infectado com a raiva, tá?
e, consequentemente, você tem uma lesão na mão. Ele vai lá, o cachorrinho, e lambe tua mão. Através ali da saliva, você pode ter a infecção aqui pelo vírus da raiva. Mano, se liga, é uma doença que tem uma importância médico-sanitária muito grande, porque ela apresenta 100% de letalidade. A chance de ter morte aí é de 100%, tá? E aí, consequentemente, a gente precisa agora desenhar políticas públicas. Percebam que em todos os momentos a gente está falando de políticas públicas, né? Que visem ora o controle quanto a prevenção. Como eu falei para vocês, é uma doença que ela está amplamente distribuída aí por cerca de 150 países. A única exceção aqui que a gente tem de continente que não tem casos de raiva é na Oceania. E alguns países como Uruguai, Barbados, Jamaica, Caribe, Portugal, Espanha, Irlanda, Grã-Bretanha, Japão, conseguiram erradicar aqui a doença. O agente etiológico aqui é o vírus rábico pertencente ao lisonosovírus, da família Rhabdoviridae, tá? Ah, professor, preciso saber aí esses aspectos de gênero e família? Não necessariamente, tá? Eu acho que é com uma curiosidade para vocês entenderem. Todavia, um aspecto importante é que o vírus ele apresenta meio que um formato de um projétil, né? Perdão por não ter colocado a figura aqui. E é um vírus de RNA. Qual que é o reservatório? Quem vai guardar essa doença aí? Basicamente, todos os animais de sangue quente, tá? Como, por exemplo, caninos, felinos, bovinos, equinos, suínos. E aí a gente pode ter alguns casos em aves, mas são refratários. Animal quente aqui, de sangue quente, a gente pode pensar em animais homeotermos, tá? São animais que conseguem regular a sua temperatura corpórea. E aí vamos dar uma olhadinha aqui nos principais ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva no Brasil. A gente pode ter aqui o ciclo urbano, basicamente representado pela figura do cachorro e dos gatos, então, caninos e felinos aqui. Tu pode ter aqui o ciclo silvestre, muito bem representado por macacos e também aqui por raposas, por exemplo. Podemos ter o ciclo rural, no qual você tem aqui a presença de bovinos e equinos. E nós podemos ter aqui o ciclo aéreo, que é muito bem representado pelos morcegos. Percebamos de antemão, ó, que o ser humano ele está aqui no meio dessa antropozoonose porque ele pode ser infectado tanto por animais silvestres quanto aéreos, quanto rurais e a mesma que urbanos, tá? Esses dados eu tirei das normas técnicas de profilaxia da raiva humana aqui do Ministério da Saúde aí da edição de 2014. Então te liga. A gente pode ter aí várias vias para ter essa infecção. Mas, te liga, o ciclo aéreo é importante a gente tomar muito cuidado com morcegos. Então, vamos supor, tem as Doras aventureiras aí que adoram fazer trilha e tal, e vão entrar aí dentro de cavernas. Onde que você pode ter dentro da caverna? Morcegos. Morcegos hematófagos. Então, por exemplo, ali, a questão de urina, fezes também. Você pode ter até a inalação disso e, consequentemente, a infecção aqui pelo vírus da raiva. Casas abandonadas também são locais que você tem bastante morcegos aqui. E se forem hematófagos também pode causar aqui infecção. Mordedura aqui em animais do gado bovino, por exemplo, é bem recorrente isso, tá? Então, pensar aqui no controle de morcegos e, consequentemente, como que isso daqui pode estar associado com transmissão é muito importante. Agora vamos dar uma olhadinha no período de incubação. Esses conceitos a gente já comentou lá na nossa aula de epidemiologia geral. Basicamente, no homem varia entre 10 até 2 anos. No entanto, já houve relatos de incubação em até 4 anos, tá? Se não me falha a memória, foi 2 casos que teve aí descritos na literatura científica. No cachorro, entre 10 dias até 2 meses. E um detalhe interessante é que o tipo de lesão e também o local onde você teve a inoculação aí são determinantes aí para o período de incubação, bem como a quantidade de vírus aí que foi inoculado no indivíduo. Então, a quantidade de carga viral na saliva aí presente na lambidura ou na mordida é determinante aí para a incubação do vírus no organismo. Pensando agora em conceitos de transmissibilidades, basicamente acontece aqui em cães
cerca de 2 ou 5 dias após, antes dos sintomas aparecerem, tá? E quem é suscetível aí a esse rolê? Basicamente, gurizada, todo e qualquer mamífero, tá? Então, todo e qualquer mamífero é propenso a ter aqui o desenvolvimento da raiva. Então, dando uma olhadinha aqui nesse gráfico que eu também tirei do Instituto Pasteur, você tem aqui a inoculação, então você tem um período de incubação que pode ser aqui entre 30 até 45 dias, e aí você começa aqui o início da transmissão, tá? E aí, a transmissão, ela geralmente está associada um pouquinho antes aqui do surgimento do quadro clínico, tá? Então, cerca de 2 a 3 a 5 dias antes aí do início dos sintomas, você vai ter aí o início da transmissão. Surgiu aqui os sintomas, entre 2 a 5 dias, ocorre aqui a morte, tá? Então, entre esses 10 dias aqui, a gente chama de período clínico, que é basicamente o período de transmissibilidade. Então, vamos lá. 5 dias antes de surgir os sintomas, já está transmitindo. Surgiu os sintomas, continua transmitindo também, tá? Então, aqui é o período de incubação e transmissibilidade aqui em cães e gatos. E aí, segundo a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a gente tem que ficar aí fazendo uma observação do animal por cerca de 10 dias. No entanto, a Oficina Internacional de Epizootias recomenda aí olhar 15 dias para ver, de fato, qual que é o percurso da doença. Agora, dando uma olhadinha em aspectos aí clínicos e laboratoriais, o que eu preciso olhar para falar, olha, a pessoa está com raiva? Primeiro, no ser humano você vai observar um mal-estar, pequeno aumento da temperatura, anorexia, ou seja, perda de peso, cefaleia, dor de cabeça, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude, sensação de angústia. Pode ter aqui epistresia e parestesia, ou seja, diminuição de sensibilidade, né, nos nervos, tá? Periféricos, geralmente, alterações comportamentais, e aí você deve estar se perguntando, pô, professor, mas tu tá falando, basicamente, de alterações a nível de sistema nervoso central? Sim, porque o tropismo do vírus da raiva é geralmente o sistema nervoso central, e, consequentemente, isso reverbera no sistema nervoso periférico, tá bom? Pode ter aqui exceptibilidade, perdão, crescente, febre, delírio, espasmo muscular, fotossensibilidade, tá? Espasmo de músculos da laringe, faringe, tá? Celorreia, ou seja, a pessoa começa a produzir muita saliva e fica babando. O rolê é louco, velho. O rolê é louco. E aí, como que a gente vai diagnosticar isso aqui? Quando a gente tiver aqui um caso de raiva paralítica, observar aqui morcegos, e aí a gente precisa observar que também pode ser algum caso de tétano, pasteurose, infecção por herpes vírus, botulismo, encefalite pós-viral, quadros psiquiátricos e etc. Aí você deve estar falando, tá, mano, você falou um monte de bagulho aí, a gente não entendeu bulhufas. O grande rolê é o seguinte, eu descrevi toda aquela sintomatologia, ou seja, toda aquela série de sintomas. Mas aquilo, mano, pode estar associado também com outras patologias. Uma infecção por herpes vírus, tétano, botulismo e etc. Então tem que tomar muito cuidado. E aí, nesse sentido, a gente precisa se atentar ao seguinte, beleza. Pode ser uma outra patologia, pode ser uma outra doença. E aí, nesse sentido, a gente precisa fazer exames laboratoriais. Então, a gente precisa fazer um exame denominado como imunofluorescência direta. Então, o que a gente faz? A gente faz raspado de mucosa lingual e aí procura ali a presença do vírus. A imunofluorescência é basicamente o seguinte: você utiliza anticorpos com uma espécie de fluorescência mesmo, tá? Simplificadamente, você recobre um anticorpo e aí esse anticorpo ele vai tentar detectar a presença de partículas virais. Se ele encontrar, se complexar, ou seja, se ligar, mano, 10 de 10, ali você fecha o diagnóstico. Pode fazer exame biológico também, tá? E aí, pensando no percurso da doença, como que acontece a doença? Primeiro, você tem a contaminação. Então, basicamente, aqui é a inoculação via animal infectado. Então, se ele morde, por exemplo, sua perna, o vírus ele vai agora
fazer um processo de incubação. E aí o que que acontece? Ele vai lá para o sistema nervoso central. Então ele vai fazer, por exemplo, invadir nervos locais e por via retrógrada, ou seja, via axonal, ou seja, ele vai se transportar pelo axônio, chegando até o sistema nervoso central. E aí, basicamente, você tem cerca aí de 8 até 20 partículas por milímetro quadrado por dia. E aí se liga aqui num receptor que a gente chama de receptor nicotínico, que é da acetilcolina, que é um neurotransmissor. E aí, basicamente, ele vai ir até o sistema nervoso central, chega lá, ele vai da medula para o cérebro de forma muito rápida, tá? Então, ele se replica muito rapidamente. O que é replicar, mano? Replicar é ele se dividir. Então, ele vai lá, pá, 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 se liga, vai se multiplicando loucamente dentro do organismo, em especial lá no sistema nervoso central. E aí, nesse sentido, você fazer imunização pode ser não tão efetivo nesse processo. E aí o percurso é o seguinte: beleza, você replicou. E aí ele vai começar a fazer agora uma migração centrífuga, ou seja, ele vai sair do centro para a periferia. Então, por exemplo, ele vai para os nervos periféricos, glândulas salivares, língua, coração, pele, nervos da nuca, córnea, tá? E aí, preferencialmente, onde que ele prefere ficar? Tronco cerebral, região do tálamo, gânglios da base, medula espinal, via membrana plasmática, e aí ele vai passando célula a célula via transsinapse, tá? E aí você deve estar te falando, mano, não entendi nada. Se liga. O rolê é o seguinte, ele tem preferência por ficar lá no sistema nervoso central, por isso que a gente vê tantas aquelas repercussões aí de sintomas geralmente neurológicos, tá? Basicamente, gurizada, não existe aí um tratamento específico 10 de 10 para a doença. E aí, o que que a gente preconiza aí para tentar remediar? Primeiro, isolamento, preferencialmente um quarto com pouca luminosidade, ruído, ar, etc, tá? E aí, basicamente, a gente faz uma dieta com sonda nasogástrica e vai fazendo uma hidratação aí para que haja um equilíbrio hidroelétrico. O que que significa isso aqui? Eu preciso controlar a quantidade de água e sais minerais, de maneira a qual você não tenha uma desidratação e, consequentemente, atenue aí o rolê. Não menos importante, a gente precisa controlar tanto a febre quanto o vômito. E pensando aqui numa situação de hiperatividade sináptica, associada aí com a acetilcolina, a gente precisa utilizar beta-bloqueadores aí, e isso tem que ser feito obrigatoriamente em hospital, tá? De maneira a evitar aí, desdobramentos que levem à morte. E aí vamos pensar em uma situação exposicional, ou seja, um acidente doméstico aí com cão e gato. Se for um acidente leve, por exemplo, um ferimento superficial ou pouco extenso, o que que a gente precisa fazer? Basicamente, a gente lava o ferimento com água e sabão e a gente vai observar esse animal aí até o 10º dia. Se esse animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, a gente precisa agora administrar aqui 5 doses de vacina dissolvida aqui da raiva, tá? Então, vamos lá, primeiro dia, depois 3 dias, 7, 14, 28 dias. Então, preciso fazer esse protocolo aí de 5 doses. Embora, salvo não me falha a memória, em 2017 esse protocolo caiu para 4 doses, com exceção de pessoas que tiver imunossupressão, aí utiliza 5, tá? Se for um animal suspeito, lavar com água e sabão e iniciar aí o tratamento com 2 doses, entre o primeiro dia e 3 dias depois. E aí observar se o animal vai apresentar aí alguns sintomas. Se esse animal desaparecer, morrer ou se tornar raivoso, continua o tratamento. Se for uma situação agora que você teve um ferimento leve e o animal é raivoso, lavar o ferimento com água e sabão e fazer as 5 doses, entre o primeiro, terceiro, 7º dia, 14º e o 28º dia aí, após a exposição, tá? Agora, se for um ferimento grave, por exemplo, cabeça, pescoço, mão, palma, pé, mucosa, o que que a gente precisa fazer? Lavar o ferimento com água e sabão e 2 doses da vacina, beleza? Se o animal se tornar raivoso, eu preciso administrar
tanto a vacina dissolvida quanto o soro antirrábico, tá? Se for um animal suspeito, lavar o ferimento com água e sabão, iniciar o tratamento com soro antirrábico e fazer aí a vacinação com o vírus aí dissolvido da raiva, 5 doses, tá? E observar se esse animal vai ficar vivo aí até o 10º dia. Se ele morrer, se ficar vivo, encerra o caso, tá? Se for um animal raivoso desaparecido, aplicar o soro antirrábico e ministrar a vacina. Basicamente, a gente tem 2 tipos de soros aí que a gente pode aplicar, tá? O soro antirrábico. Você tem o soro heterólogo, ou seja, aquele que vamos supor, uma pessoa pegou raiva. Ela vai começar a produzir anticorpos contra a raiva. Então, eu vou lá, extraio um pouco de sangue da pessoa, centrifugo esse sangue, pego o plasma e aí eu utilizo isso aqui para fazer uma medida aí profilática numa exposição. O que significa esse 20 UI por quilo? 20 unidades, tá? Então, você precisa aqui usar 20 unidades por quilo. E dose heteróloga, ou seja, você infecta um animal, por exemplo, um camundongo, com o vírus da raiva, ele começa a produzir anticorpos, você vai lá, tira, faz uma purificação e você pode utilizar isso aqui, tá? Quais são as vias de administração e aonde que a gente pode utilizar? Basicamente, no músculo, aonde houve a lesão, e aí nos mais diversos músculos. Geralmente perna, braço e por aí vai, tá? Só que, quando a gente pensa no soro antirrábico, mano, tem alguns rolês que pode acontecer, alguns probleminhas. Primeiro, você pode ter um choque anafilático, que é uma reação de hipersensibilidade. Pode ter aqui a doença do soro, que é uma hipersensibilidade lascada. E a reação de Artus, que é uma vasculite, ou seja, uma inflamação vascular acompanhada de necrose. Beleza? Você pode fazer o tratamento pré-exposicional, ou seja, pessoas que vai trabalhar, por exemplo, em laboratório. Você ministra 3 doses, uma dose no primeiro dia, no 7º dia, no 28º dia. E entre essas doses aí, você faz um controle sorológico, tá? Você pode fazer aqui numa situação de reexposição, até 90 dias, não tratar. Após 90 dias, 2 doses. Beleza? Então tem todo um protocolo para a gente controlar a raiva. Como medida de controle, primeiro, imunizar aí os animais domésticos, basicamente cães e gatos, tá? Notificar a diretoria de vigilância epidemiológica. Então, todo município tem aí um local que você notifica casos de raiva. Gente, é importante a gente pensar aqui na importância dessa vacinação, então é importante pensar em aulas para conscientizar a população sobre a doença e as consequências. Captura e envio de animais mortos ao laboratório para fazer aí uma detecção se houve caso de raiva, tá? Tratamento profilático, controle de barreiras e estimular aqui uma posse responsável. O que significa fazer isso? Vamos lá que você adote um cachorrinho ou um gatinho. É importante tu ter muito bem claro na tua mente que é importante vacinar esse animal continuamente. E aí tem um pessoal que tem uma brisa muito louca. Ah, eu vou castrar o animal, ele não vai pegar raiva. Mano, para com isso aí, tá? Mó fita errada. Mesmo que você tenha o animal, o gato ou o cachorro castrado, é importante tu vacinar ele, tá? Independentemente dele ser castrado ou não. E um detalhe interessante, eu peguei esse paper aqui de 2008, que existe várias vacinas que são desenvolvidas aqui, o que é interessante para a gente pensar aí em novas vacinas antirrábicas para o ser humano, tá bom? E como base aqui, eu utilizei todos esses artigos da literatura, não precisa se preocupar, mas eu espero que a aula tenha ficado claro para vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!